Seja bem-vindo. Voltamos aqui a mais uma entrevista que seguramente será de seu interesse. É um rosto conhecido, costuma estar com umas cores, às vezes um branco e verde. Hoje, completamente à civil, porque na realidade hoje vamos falar com Jorge Monteiro, que também é treinador de futsal. E Jorge, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Esta entrevista começa precisamente assim, porque hoje ainda não é o treinador da equipa de futsal do Elétrico que está aqui, mas é o Jorge que é treinador e que teve mais um desafio, que foi ficar em Pontessor, depois de uma época, que acredito que seja a época zero, uma época para conhecer, e o que é que faz voltar a aceitar ficar em Pontessor? Bem, o compromisso que foi assumido logo o ano passado foi um compromisso para 2 anos. Vimos a coisa como algo para 2 anos, mas dependeria sempre dos resultados que fossem obtidos e nós vivemos de resultados neste contexto. Fascinou-me logo muito a região, falei disso já várias vezes. Acho que as pessoas são muito acolhedoras, reconhecem-nos na rua e são muito afáveis, comunicam, recebem-nos bem. E, e é uma região ótima para se viver, para se poder estar, para se descansar, para recuperar energias, para pensar em novos projetos. Tem tudo de bom para eu querer continuar, porque sinto-me bem e atualmente, de facto, esta época, quando estamos a iniciar, sinto-me em casa, sinto, já não é aquela fase de adaptação porque não conhecia, agora já vejo isto como uma casa minha, que vou passar mais tempo do que na minha casa, que da minha família. Aqui é um bom sítio para trabalhar, mas é um sítio longe da casa onde está a família. Sim. Isto é deixa de ser uma segunda casa e passa a ser a casa onde se passa mais tempo. Mas também vamos nos cruzando no dia a dia e a família também já vem mais vezes cá. Certo. Ahm, Isto são desafios da profissão naturalmente, mas é mais fácil ficar perto de casa. Sim, foi a primeira experiência em que estive mais longe de casa e de facto tive a minha maior dificuldade foi porque eu fui avô há 2 anos e meio e agora a fase em que o meu neto está, cada vez que tenho que vir e que sei que posso ficar com ele, tem sido o maior desafio, porque é aquele binómio, nós não sabemos o que é que, afinal, o que é que. Porque eu quero deixar valor e quero deixar valor também ah, aos meus e que eles têm sido bastante prejudicados, porque a vida de um treinador que está por fora, e eu senti isso agora, muitas vezes abdica no poder estar com a família, com a mulher. A minha mulher também é uma pessoa que tem uma atividade profissional muito ativa e que por isso também não sento tanto esta minha ausência de em casa, de Lisboa, mas os meus filhos já estão formados e já têm também a sua vida estabilizada, mas eu particularmente o que senti mais foi de facto o não estar tanto tempo com a minha mulher, porque estávamos todos os dias, as conversas e a vivência diária, isso estranhei, mas o meu NEBS foi aquilo que mais me tem criado dificuldade em gerir, mas hoje em dia também com facilidade nós pegamos no equipamento e na videochamada e vamos estando de longe, estamos próximos. Mas de facto isto não, se Ponte Sor não fosse onde eu me sentisse bem, onde eu posso ir até ali à zona ribeirinha e estar a desfrutar daquela paisagem, onde eu posso fazer uma caminhada de manhã perfeitamente com condições, com ali no jardim, junto ao estádio, e que circulasse com pessoas que eu não me sentisse bem, que não sentisse boas energias, claro que não ia abdicar o poder estar ou de estar longe da minha família e não estar com a minha família, porque é um valor maior que me vai sustentando e que me vai dando força, até porque a decisão que tomei de vir para cá foi partilhada com eles e foi assente na, com a opinião deles e vendo os prós e os contras. E, tô, e não estou nada arrependido, mas desculpa, ganhei uma outra família. Existem dois planos, um desafio que estão em dois planos distintos. Um, efetivamente, esse familiar, pessoal e pessoal, mas existe também um desafio no plano desportivo, que é já não tem nada para mostrar a ninguém, não tem que fazer provas de nada, tem o seu trabalho, tem os seus créditos,
mas pegar num clube do interior que eh, em franco crescimento ou com uma projeção nacional, mas com os desafios que sentimos, que não é um clube com os mesmos recursos que muitos dos outros, onde o Elétrico está a competir. Isso também é um desafio. Sim, não, obrigado pelas palavras, Bruno, mas é assim, eu acho que tenho tanto a aprender e não acho que tenho que provar, todos os dias quero provar a mim mesmo que acho que sou sempre, fico sempre aquém daquilo que acho que poderia ser. Estou sempre neste desafio. Acho que tenho muito mais para dar, tenho ainda muito que aprender e tenho ainda muito para conquistar. Tenho a ambição disso. Obviamente que não apago aquilo que já foi conquistado e até as conquistas que tive devem-se também pelos clubes e com as equipas e os jogadores com que eu trabalhei, que me permitiu isso. Mas relativamente a essa questão do Elétrico, eu penso que o Elétrico é um clube de região, agora que conheço melhor, é um clube de região e muito focado naquilo numa perspectiva de proporcionar hum, às pessoas e a quem vive em Ponte de Sor condições para praticar desporto. O contexto em que o futsal está não é só isso. Não é só isso. E acho que esse, na minha opinião, esse é o clique que o clube elétrico poderia dar em termos futuros. Um exemplo e uma evidência é o Elétrico é um clube com 98 anos e não tem uma sede. Qual é o clube que não tem uma sede? Isto é notório, não é? Tem umas instalações esportivas que são de excelência, mas são municipais. E isto é com uma base de infraestruturas que os clubes também crescem. Agora, é um clube que serve a população, é um clube que possibilita aos seus atletas e aos seus técnicos poder trabalhar, e sim, com áreas de melhoria que têm que ser identificadas. Eu próprio, enquanto treinador de futsal do Elétrico, sinto a necessidade de ter um espaço em que eu trabalho. Eu sou profissional e quero estar a trabalhar. Eu não posso deixar o pavilhão depois do treino e não ter um espaço onde eu tenho que ir preparar um treino, tenho que ir analisar vídeos e ter que ir para uma esplanada, para a casa onde eu estou instalado, ou para a biblioteca municipal. Ou seja, eu precisava de que ter um espaço do clube onde eu pudesse fazer esse trabalho. E o clube não tem isso. E acho que essa é a dimensão que o clube tem que dar, mais do que pensar em só objetivos desportivos, ou ir novamente a uma final de uma taça, ou estar numas meias finais do campeonato nacional, porque isso é a base. A questão depois dos valores dos orçamentos relativamente às outras equipas, nós estamos muito aquém. Eu vou vendo as outras equipas adversárias, e agora o Porto entra para uma terceira divisão e tem um orçamento que é o dobro do que é o orçamento elétrico, mais do dobro. Isso é assustador, não é? Quando chegarem cá, e se nós não conseguimos, nós elétricos, se não conseguirmos ter apoios para criar condições para melhorarmos a equipa, que é com financeiramente contratar jogadores, que é isso que se manda, e condições de trabalho, a minha equipa técnica é reduzida a 3 elementos. O Gonçalo Mendonça e o Tiago Rasquete. Eu olho para as equipas técnicas das outras equipas, são 5, 6 elementos. É muito pouco. A maioria das pessoas que trabalham ali na estrutura do futsal estão para onde? São voluntários. O Sr. Carlos Dias, a Dona Ida, o Luís, são pessoas que estão a dar o seu tempo. Isso não tem problema nenhum. Agora, o que é que temos que avaliar? É que consequências é que isso terá no futuro. Porque num campeonato como a Liga de Placar, um campeonato profissional, tem que haver estruturas profissionais. O elétrico, eu acredito que, e acho que pela relação que fomos criando desde a sua chegada até cá, ah, e aquilo que me parece conhecer daquilo que é a sua perspectiva, ah, deve ser inquietante ver o potencial que existe à volta e que não é explorado na totalidade. Ah, vem de outros clubes onde se calhar não havia tanto potencial e tantos recursos possíveis. Sim, pronto, eu chamando pelos nomes, eu tive alguns anos nos longos e de facto, em termos do que é massa adepta e o que é
a capacidade de, de angariar apoios, porque os clubes vivem de pessoas, é muito menor. E eu aqui tenho uma dimensão. O elétrico representa uma região, não é? Em termos do que é o futsal, o elétrico representa uma região que é o Alentejo. Não é só Ponte Soura, não é só Porto Alegre, não é só o distrito, é o Alentejo. Quando se fala do elétrico, identifica-se como o Alentejo. Há pessoas que não conseguem identificar se é Alto Alentejo, se é Baixo Alentejo. É o Alentejo. E isso é, uma, é um poder, é muito forte onde nós estamos. Acho que não se conseguiu ainda trazer para o que é a visão estratégica para o que vai ser o futsal elétrico daqui a 5 anos. Ainda não se conseguiu portar nisso porque falta um sponsor forte, enquanto há outros clubes que ainda agora fomos a Ferreira do Zezo fazer o jogo de apresentação do Ferreira. E o Ferreira do Zezo tem um sponsor forte que é a Zezarovo, que é um sponsor forte e que se identifica com. E o Ferreira do Zezo também representa uma região, não é? Que é a Ferreira do Zezo. Nós representamos uma região ainda maior, mas acho que ainda não encontramos um sponsor forte que nos diga assim, não, vamos fazer uma aposta clara para que daqui a 5 anos nós estamos a atingir estes objetivos desportivos. Porque cada vez vai ser mais difícil estar na Liga de Blacar a competir com equipas que têm outras capacidades financeiras e conseguem construir equipas mais fortes. Ficou aí em 2 nomes, o Tiago e o Gonçalo. Quando chegou na época que passou, ia trabalhar com ele, conhecia ou sabia quem eram, mas não era a sua equipa. Foi uma família técnica que criou a continuação, foi uma decisão sua, natural. Sim. O que é que falta nesta equipa ainda? É assim, além do eu, se calhar estou a ser justo, é assim, quando eu já conheci o Tiago Rasqueto da pós-graduação, sim, porque éramos juntos, mas como colega, não a trabalhar em campo, acompanhei algum trabalho que ele teve nos clubes por onde passou e nas seleções solitárias, sabia que era um técnico com competência. O Gonçalo também soube algumas informações sobre ele e também reunia competências muito, muito positivas. Acho que nós temos grande parte do nosso rendimento desportivo deve ser ele. Ele tem um peso muito grande, que é a capacidade que a equipa tem de estar a competir àquele nível com as limitações que temos em número de jogadores. Porque gerir as cargas como ele jetam bem e alertar-me para situações durante o processo de treino que eu muitas vezes me escapam, deve-se muito a ele. E o trabalho que ele vai fazendo fisicamente, individual com os atletas. O Tiago foi a primeira experiência na Liga Placar, também vinha um processo de aprendizagem, mas tem muito conhecimento e trouxe-nos também, trouxe-me outra visão, que obviamente eu tinha trabalhado com uma equipa técnica durante muitos anos, técnicos e amigos com quem eu confio plenamente, e quando vamos trabalhar com outras pessoas, há coisas que a confiança vai-se conquistando, e eu gosto de trabalhar com pessoas que me desafiem, não estejam sempre a concordar comigo, porque senão eu estranho porque é que estão sempre a concordar, porque eu não faço muito poucas coisas certas, ou faço muitas coisas mal. E então eu quero que eles me desafiem. Isso aconteceu. E acho que faz-nos falta ali ter um analista, o Tiago acaba por estar a fazer duas funções, como treinador adjunto e treinador de guarda-redes, e muitas vezes eu sinto a falta dele no próprio treino porque ele está com os guarda-redes, e precisávamos ali de mais elementos. Acho que nos próprios treinos de formação este ano vamos trazer mais gente, vamos tentar trazer mais gente nova que possam acompanhar. Temos um treinador que vai integrar os pelões de júniores e juvenis, que também tem o Euro 3, ou seja, precisamos de treinadores credenciados e com competências para poder também trabalhar a nossa base, para nós depois podermos aproveitar. E ao mesmo tempo possa integrar, ou nem que seja parcialmente, a equipa técnica dos Shares para podermos portar ao futuro, e jogos para analisar, treinos para analisar. Ainda hoje, depois do treino, tivemos situações para analisar do treino que, se eu tivesse alguém, tinha a análise feita logo que acabasse o treino. Tenho que ir fazer agora porque não tenho esse elemento técnico. Mas sim, acho que quer o Gonçalo, quer o Rasquete,
também se desdobram em fazer outras funções. Mesmo o Gonçalo não está só na questão física, desafiei-o também para vir para a parte técnico-tática do treino, para participar também mais disso, porque ele já conhece muito bem o jogo. E pronto, e as coisas têm corrido bem, estamos ali em sintonia, e é outra família, é outros amigos que eu levo daqui. O seu espírito de liderança e o seu método de trabalho é o seu, como todos. É característico de cada um. No entanto, ah, e quem é pena os treinos não terem muito público, que eu queria que gostava que tivesse público em alguns treinos, porque também ia ser fácil perceber a forma como construiu e olhando para a época que passou, como construiu uma equipa que de um conjunto de jogadores transformou um conjunto de jogadores numa equipa. Ah, e com uma forma muito própria de estar, sem uma imposição intensa, Sim. que confesso, e eu que ia assistindo desde o início, tinha ali algum receio que a coisa Não não começo fosse, bem. não corresse bem, até porque era uma equipe técnica nova. Exato. Foi fácil construir aquele espírito entre a equipe técnica. Não, foi difícil. Foi difícil e teve uma pessoa que foi muito importante para que as coisas fossem facilitadas, que foi o capitão. O Diogo cresceu muito enquanto capitão, enquanto líder do balneário, porque numa equipa há líderes e há sublíderes, e o Diogo foi um líder do balneário. E ele foi o Diogo que desbloqueou o entrarmos, ou conseguimos entrar de uma forma natural no que era a necessidade da equipa, porque eu vejo sempre as equipas, eles antes de serem jogadores são pessoas, e vejo-os sempre como homens, e aprecio muito mais o caráter de cada um deles, e depois as personalidades, e depois é muito difícil gerir personalidades, os egos, e isso às vezes o treinador só com uma liderança autoritária não consegue resolver isso. Ah, eu normalmente tenho uma liderança partilhada, mesmo quer com o Rasquete, quer com o Gonçalo, dou-lhes a possibilidade ou até incentivos que eles tomem decisões, e obviamente a última palavra, na maioria das coisas, tudo o que tem a ver com o jogo, cabe na mim, mas incuto-lhes muita capacidade de poderem eles decidir, para que eu vejo que eu sinto-me um bom líder quando não faço falta e as coisas estão a correr. E a correr com a ideia de que é o objetivo da equipa. Quando isso acontece, eu sinto que estou a ser um bom líder, nem preciso de intervir. E isso foi crescendo durante a época. Agora foi difícil. E o Diogo Basílio teve um papel muito importante, porque assumiu o papel que tinha que ter, porque eu acho que um capitão da equipa não é só pousar a braçadeira, e ele, nos momentos certos, soube chamar o grupo, conseguir congregar o grupo e fazer-nos ligar também a equipa técnica com o grupo, ou seja, a necessidade do grupo. Porque muitas vezes, e eu vinha de contextos, e o ano passado foi um ano muito sigéneos, porque tivemos muitas dificuldades, isso já falámos sobre isso, mas acabámos porque em determinado momento sermos tão poucos que não havia muito, não podíamos chegar ali a um extremo de exigência máxima, quando os que lá estavam já estavam a dar o seu máximo. E o Diogo o Basílio teve um papel muito importante e continua a ter. Mas na minha opinião, foi o verdadeiro líder daquele crescimento da equipa, enquanto equipa. Pronto. O futsal é um jogo, é uma competição muito intensa, é uma modalidade intensa, requer muito fisicamente, muita capacidade de intelectual, muito raciocínio rápido, uh, foco, mas conseguiu também que trouxessem um outro músculo ao jogo, que foi o coração. Foi esse que fez com que eles em muitos momentos conseguissem ultrapassar aquilo que o Gonçalo esperava que eles ultrapassassem. Exato. Esse é o desafio também para esta época. Esta época é uma equipa diferente. Acho que o facto de eu também já conhecerem melhor a realidade do clube e ter construído a equipa, e no ano passado, quando obviamente que os jogadores que ficaram e que estavam, eu aceitei, mas havia jogadores que já estavam fechados
e que não tinham sido escolhas minhas, ao contrário desta época, as escolhas foram feitas em sintonia com o team manager e indicados por mim. E por isso é um plantel ainda muito jovem, com a dificuldade que eu tive, que tinha como perspectiva fazer uma equipa com uma base do ano passado que assentava em novos jogadores, ou seja, eu teria novos jogadores e ia mexer muito pouco e tivemos que mexer muito, ficámos com 4 jogadores. Há um regresso que eu acho que é determinante, que é a questão do Ferrugem, que é um líder também, e a minha dúvida é ainda, e isso vai acontecer de uma forma natural, é que neste momento tenho 2 líderes na equipa, tenho 2 líderes, e isso é bom também porque eles têm uma boa relação, quer o Brasil, quer o Ferrugem têm uma boa relação. Isso vai ser de uma forma natural. Mas, relativamente à pergunta que me fez, o desafio este ano é diferente. Queremos fazer mais, temos muito potencial e temos qualidade, mas também temos um desafio maior, é porque a Liga pela cá cada vez está mais exigente e as outras equipas também se reforçaram bastante. Mas aqui no início da conversa falou também que é agradável passear pelas ruas de Ponte Sor e tranquilamente existem energias positivas. Houve uma energia positiva que foi sendo criada ao longo da época também com quem estava na bancada e sempre houve público, mas nem sempre foi na quantidade desejada. Houve um momento que havia público, mas não havia a participação desejada. E no final da época, eu, pela minha experiência naquele clube e naquele ambiente, leva-me a crer que estava quase em pleno. Acredita que conquistou também a confiança dos adeptos para esta época? Sim, acredito que sim. Acredito que a época passada o facto de termos ido à final da Taça da Liga despertou alguns dos adeptos que até iam ao pavilhão, mas que foram viver também algo inédito, que foi estarmos a disputar uma final de uma taça e contra uma equipa em que poderia ter acontecido. E acho que todas as pessoas que foram para o pavilhão de Gondomar acreditavam que podia acontecer. Não éramos só nós que acreditávamos, podia acontecer nós conquistávamos aquela taça. E acho que isso foi o clique que levou a que os adeptos depois nos acompanhassem durante o resto da época. Eu fui sentindo ao longo da época, de facto, a energia no pavilhão ir crescendo. Nos primeiros jogos, até acho que cheguei a partilhar com o Bruno que não era aquilo que eu, enquanto adversário, tinha encontrado. Quando vim cá algumas vezes, encontrei sempre um pavilhão com muita energia a apoiar a equipa. Também sabia que as equipas do Elétrico eram diferentes daquela deste ano, mas quando se é adepto do clube, qualquer que seja a equipa, apoia-se. E eu senti numa fase inicial, ou por outra, não senti tanto esse apoio. Depois foi crescendo. E mesmo nós não tendo resultados, eu senti esse crescimento. Também potenciei sempre isso. A questão de nós, independentemente do resultado que exista, nós temos o dever e a obrigação até de agradecer aqueles que vão ao pavilhão, sejam as nossas famílias, sejam amigos, sejam pessoas que até já nem reconhece, porque é muito mais difícil nós reconhecermos alguém, mas são pessoas que se vão lá porque vão lá porque querem nos apoiar. Pois há formas de apoiar, há pessoas que apoiam a torcer por dentro, outras se manifestam bastante. Mas deu-me um gozo enorme ver esse crescimento. E aqueles últimos jogos em casa foram sinónimo disso. O jogo em casa com o Sporting foi um apoio brutal. O jogo com o Caxinas, mesmo o jogo com os Leões de Porto Salvo, tivemos uma casa cheia. Isso deveu-se também aos resultados que a gente foi tendo, mas também muito ao acreditar que os adeptos tiveram e que nós iríamos conseguir, porque foi sempre uma época muito atribulada e que só conseguimos na última jornada, mas isso deveu só acreditar. E depois acho que também pareceu-me a mim, visto de fora, que sou muito desatento com essas coisas, que é, acho que houve ali também uma organização. Acho que os ultras foram organizados para nos apoiar. Isso eu senti, porque não eram só os adeptos de familiares, e acho que houve ali uma organização,
e tive até alguns amigos meus que vieram ver o jogo e disseram: "Epá, vocês têm uma claque muito forte." Eu disse: "Olha, eu não sei se é claque, mas só descobri agora na parte final." E de facto foi também determinante os ultras da Ponte terem se organizado porque a equipa precisou desse apoio para alcançar o objetivo. Quem sabe se esta época, começando já agora, eu não sei se havendo ou não a dita contratação, que alguém me enviou uma mensagem que eu tinha sido contratado, também tinha sido vendido daqui para um outro clube, mas mantendo aqui também na Ponte. Quem sabe se esse desafio não fica já para esta época e começando já a época agora com essas contratações ou com esses regressos dos Ultras da Ponte ao pavilhão ginão desportivo. Jorge, eu sei que tendencialmente não gosta muito de valorizar aquilo que é o trabalho, o seu trabalho individual, mas agora que passaram uma série de meses desde a última época, qual é que é o balanço que faz e olhando para trás de forma distante, porque já está distante dele, porque já está com um novo projeto, já tem Sim. continuação. O balanço que faz da última época da equipa que conseguiu vencer no João Rocha, mas também conseguiu perder em casa, em jogos improváveis, conseguiram uma final da taça, mas na última jornada mantém-se. Podia descer e fomos ao playoff. Foi uma época de loucos. Sim, eu destaco, acho que desenvolvi uma capacidade que foi a adaptabilidade. Ou seja, eu tive a capacidade de me adaptar a um contexto. De facto, vinha com uma ideia de um contexto diferente, contexto de exigência, de um clube com uma organização forte, com um potencial muito grande, e acabei por encontrar uma equipa de remendos que teve muitas dificuldades entre lesionados, jogadores na seleção, jogadores que saíram, e eu tive a capacidade de me adaptar, e acho que me aproximei muito mais dos jogadores por esse facto. Acho que acabei por sentir-me mais dentro do que das necessidades, acabei por me aproximar do que eram as necessidades da equipa e aplicar algumas das coisas que eu entendia como sendo princípios que eu não abdicaria num outro contexto. Por isso acho que eu desenvolvi essa capacidade e sou melhor treinador hoje do que quando iniciei o ano passado. É para aqui. E eu espero que no final desta época a conversa seja semelhante, que foi uma época de improváveis, de impossíveis que se conquistaram. Naturalmente, o crescimento só não erra quem não faz, mas também quem não faz não aprende. Por isso, Jorge, cá vamos continuar esta época. Votos de sucesso para esta época e para si, em especial, porque é do Jorge Monteiro, treinador de futsal, que esta entrevista fala. Obrigado mais uma vez e bom trabalho. Obrigado. Nós vamos nos despedir. Esta foi uma daquelas conversas que nós temos a certeza que são de interesse. Ouviu aqui algumas coisas, fica o desafio, porque não? Esta época também de forma mais presente, apoiar a equipa, aquilo que é o crescimento de um clube e de uma região, porque se Lisboa é grande, ou se os grandes são grandes, o Alentejo ainda é maior. Até à próxima.